abra a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 5. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Aos domingos, nós estamos ministrando aqui o livro de Marcos. Já ministramos aqui, levamos 5 anos e meio, todo o livro de João. Aí terminamos no final do ano passado, no último culto de domingo, e começamos em fevereiro, no primeiro domingo de fevereiro, o livro de Marcos. Que também já terminamos domingo, agora o capítulo 5 já de Marcos. E aqui nas terça-feiras estamos estudando o livro de Mateus, capítulo de número 5. Hoje nós vamos abordar os versos 17 e 18. Nós já estamos trabalhando versículo por versículo, né? Já falamos das bem-aventuranças. E, na verdade, depois falamos sobre ser sal, ser luz. Na verdade, até agora, nós estávamos falando da nossa posição. A Bíblia, Jesus está falando do nosso caráter, da nossa posição, da nossa ação diante de Deus, para sermos mais crentes. Agora começa uma outra parte do Sermão da Montanha. Eu vou pedir aqui o pastor Felipe e o pastor João para ficar ali na linguagem de hoje preparado para me ajudar nos textos aqui, tá bom? Verso 17 e o 18 é o que nós vamos meditar hoje. Eu vou ler até o 19, tá bom? Olha o que Jesus disse, preste atenção. Muita gente, tem até igrejas aí famosas, desprezando o Antigo Testamento. Diz que o Antigo Testamento não precisa mais não, porque o Antigo Testamento é para os judeus, e que para os cristãos é só o Novo Testamento. Isso é mais um absurdo, né? Não sei se nem se dá para culpar o diabo com isso. Acho que é as pessoas mesmo, certo? Tem coisa que eu acho que até o diabo fica admirado. Fala, mas gente, o que é isso? Isso eu não tinha planejado. Porque é tanta ignorância que a gente vê. Então diz assim um texto: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Quem quer ser grande aí no reino dos céus? É ensinar a verdade, né? Eu quero pedir aqui, pastor João, por favor, leia para nós só o versículo 17, por favor. Diz assim o 17. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. 17. Amém. Aí. Jesus está dizendo que ele não veio acabar com a lei e os profetas. Lá em Mateus, no último versículo do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz o seguinte. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não. Opa, estou lendo errado aqui. Não, é o 24. Deixa eu ver se é o último versículo do capítulo 24. Não, depois, ele está anotado aqui, depois eu cito então. Depois eu cito aqui.
certo? Está anotado, depois na hora que eu for citar. Jesus fala de leis, profetas e salmos. Jesus está dizendo aqui que ele não veio para acabar com o Antigo Testamento. A Bíblia a palavra Bíblia, ela é do grego, que quer dizer uma união de vários livros. A Bíblia levou cerca de 1.500 anos para ela ser formada do jeito que está aqui. Cerca de 40 homens diferentes escreveram a Bíblia. Deus inspirou esses homens. A Bíblia tem a sua parte humana e a sua parte divina. Dentro disso aí tem o seu mistério, assim como há o mistério de Jesus 100% Deus, 100% homem. A parte divina é a inspiração que Deus deu, os homens que Deus escolheu, as histórias que Deus escolheu, o cuidado que Deus teve para a formação da palavra. E Deus sempre trabalhou dentro de uma lógica. Não é como em outras religiões, que caiu uma pedra, caiu um santo em algum lugar e acharam. Não, Deus foi trabalhando dentro da própria história, usando o homem. E esses homens, esses 40, mais ou menos 40, são homens num período de 1.500 anos. Olha a distância de um para o outro. A distância de Paulo para Moisés. Com culturas diferenciadas. Um era boiadeiro, outro agricultor. Outro era intelectual, como o apóstolo Paulo. Outro era intelectual, como Lucas, que era médico. Outro era do campo, como Amós, e outros profetas. Outros eram das famílias reais, nobres, como era Daniel, como era Isaías. Outros eram lá do meio dos escravos, como era Ezequiel, no período babilônico. Outros eram pescadores, mas Deus trabalhou com todos eles, usando o linguajar deles. Deus não modificou o linguajar deles e colocou lá um linguajar que ninguém entendia. Não, falou dentro do linguajar deles, na simplicidade. Cada um dentro do que estava preparado. E a palavra de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento começou a ser formado a partir dos Evangelhos, há 2000 anos atrás. Mas o Antigo Testamento, como ele está aqui para nós hoje, lá pelo ano 300, 400, nós já tínhamos ele completinho. E era preservado pelos escribas judeus. E depois veio a Septuaginta. A Septuaginta, porque o povo de Israel tinha sido, Deus tirou o povo, lembra que no início do culto nós lemos Jeremias, Deus espalhou o povo e foram levados cativos para a Babilônia, por causa da sua desobediência. E o povo de Israel se espalhou. Depois de 70 anos voltaram, mas muitos não voltaram, ficaram espalhados, ali pelo Oriente, ali pelo Egito e essas regiões. Mas lá pelo ano 250, mais ou menos, cerca de 72 escribas traduziram todo o Antigo Testamento para o grego. Por quê? Porque naquela época já a maioria dos judeus
que não moravam na Palestina não falavam mais o hebraico, falavam o grego, que era quase que uma língua mundial, principalmente do Oriente. Porque para o Ocidente, aqui para a Europa, era mais o latim. E essa Septuaginta, que era uma Bíblia no grego, foi a que foi usada por Jesus, foi a que foi usada pelos apóstolos. Os judeus não aceitam essa tradução. Eles têm a Bíblia hebraica. Um dos famosos textos é chamado Massoréticos. É ele completo, em hebraico. Que é, a nossa Bíblia hoje, ela é usada quando, por exemplo, a Sociedade Bíblica vai editar uma Bíblia. Onde é que ela usa os textos? Dos textos massoréticos. Ela usa, isso para falar do Antigo Testamento, viu? Os textos massoréticos, usa os textos da Septuaginta e também até da Vulgata, que aí já é em latim. A Bíblia usada no Novo Testamento pelos apóstolos e pelo próprio Jesus, lembra quando Jesus leu lá em Nazaré o texto de Isaías e disse: hoje se cumpriu? Ele estava lendo citações de textos de Septuaginta, provavelmente. E Jesus e os apóstolos, o texto que eles usavam para pregar era o Antigo Testamento e também as histórias de Jesus. Foi assim que foi sendo formado o Novo Testamento. E Jesus, nesses textos, nos prova que a Bíblia, apesar de ser 66 livros, de um período de 1.500 anos, por 40 homens diferentes, ela é uma só ao mesmo tempo. É mais ou menos um casal, são dois corpos, um macho e uma fêmea. Mas a Bíblia diz que quando casam, passa a ser uma carne só. Então, Jesus vem para nos ensinar que o Antigo Testamento, a partir dele, não estava sendo jogado fora. Tem uma igreja no Brasil muito conhecida, neopentecostal, que praticamente eles desqualificam o Antigo Testamento. Isso é um absurdo. Como eu digo, isso não é nem artimanha do diabo. Isso é ignorância dos líderes. Gente sem compromisso, sem espiritualidade, sem compromisso com a palavra de Deus. Jesus aqui nos ensina que ele veio cumprir, ele veio realizar, de duas formas que ele veio cumprir e realizar, a lei e os profetas. Quando diz lei, está se falando de Gênesis a Deuteronômio. Quando se diz profetas, inclui também os livros históricos, de Juízes aos profetas. E Salmos, Jesus também cita várias vezes, para cumprir leis, salmos e profetas. Eu vim para cumprir lei, os salmos e os profetas. E então Jesus vem para cumprir duas formas de cumprir o Antigo Testamento de Jesus. Primeiro, obedecendo como servo de Deus, dando exemplo. Eu não estou aqui para inventar moda, eu estou aqui cumprindo aquilo que Deus já determinou. A palavra era dele mesmo. João abriu o Evangelho dizendo: o verbo estava com Deus. O verbo é Jesus, é a palavra.
Então, como é que ele não ia cumprir aquilo que ele é a palavra? Se ele mesmo que gerou. Então, as duas formas de cumprir o Antigo Testamento que Jesus está dizendo nesse texto, em primeiro lugar, é a obediência mesmo, de obedecer, de ser fiel aos mandamentos. E a segunda aqui, a forma de Jesus estar cumprindo a lei e os profetas, é que todas as revelações que foram tidas no Antigo Testamento, estavam se cumprindo nele. Como diz, eu vou parafrasear aqui, Santo Agostinho, ele dizia, o Antigo Testamento está compactado dentro do Novo Testamento, e o Novo Testamento está entranhado dentro do Antigo Testamento. É impossível tentar separá-los. É impossível. Você faz lá o seu café, para fazer o café, depois que mistura, não tem mais como separar aquela água do pó do café. Então estão entranhados um no outro, emendados, colados, unidos, misturados um no outro. Para você entender o Antigo Testamento, você tem que compreender o Novo. E para você compreender o Novo Testamento, você tem que compreender o Antigo Testamento, que senão você vai ler o Novo Testamento, você não vai entender nada. Se você não ler o Antigo Testamento, como é que você vai entender o livro de Hebreus? Como é que você vai entender os evangelhos? O que Jesus está fazendo ali? O sacrifício de Jesus, por que Jesus está morrendo na cruz? Para entendermos isso, tem que compreender o Antigo Testamento, tem que compreender lá a história do tabernáculo, o significado dos tabernáculos, os seus objetos, o sacrifício, o lavar, a água de lavar, as profecias que foram anunciadas, os líderes que surgiram, que eram tipificando a Jesus, as profecias de Davi nos Salmos, a própria morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, entre outros salmos e outros textos. O Salmo 22 é uma profecia do sofrimento de Jesus na cruz. É só você ler ali que você vai ver os textos, as frases. O Salmo 23 apresenta o Jesus como pastor. E o Salmo 24 já apresenta Jesus como rei. Por que isso é importante, pastor, nós estarmos discutindo isso? Para você valorizar o que está aí nas suas mãos. Essa é a palavra de Deus. Tem gente desprezando a Bíblia, tentando acabar com a Bíblia. Você sabia que as religiões, as heresias mais loucas que surgem, sabe de onde surge? As pessoas tiram daqui, porque não compreende a palavra de Deus. Interpretam da sua própria cabeça. A Bíblia não precisa ninguém interpretar. Fui revelado aqui um negócio diferente aqui, ninguém nunca teve essa revelação, essa é minha. Não existe isso, a Bíblia mesmo, ela interpreta ela. Jesus está nos alertando que Ele veio para cumprir a lei e os profetas. Ele veio cumprir o Antigo Testamento. Tudo sobre Jesus foi anunciado como uma sombra, tipificado no Antigo Testamento. E aí o Novo Testamento é o cumprimento. E quando você lê a palavra de Deus dessa forma, aquilo vai te alimentando, vai te enriquecendo, vai te fortalecendo. Então qual é o valor de nós estudarmos isso hoje? O valor é, primeiro, que você tem a palavra de Deus completa nas suas mãos, para você se alimentar noite e dia. Segundo, se Jesus veio para cumprir a sua palavra, quem é eu e você para não cumprirmos a palavra de Deus? Mas pastor, é difícil cumprir a palavra de Deus. Depende. O apóstolo João lá nas suas cartas, na primeira de João, ele diz assim:
Os mandamentos do Senhor não são pesados para aqueles que amam os seus mandamentos. Quando quem ama, o que é pesado para quem ama? Um filho é pesado para uma mãe? Não, ela ama. O filho está lá chorando, ela vai lá com alegria. Eu vejo pais arranjar 2 empregos para poder patrocinar um filho numa faculdade. Para quem ama, nada é pesado. O rapaz sai daqui, vai visitar a moça lá, São João de Meriti. Não, São João de Meriti está aqui pertinho. Lá em Curitiba. Ou a moça vem lá de Japeri visitar o namorado aqui. Mas o que faz isso? Nós que estamos aqui, não estamos naquela situação ali, a gente olha e fala, gente, mas que maluquice é essa? Mas para quem ama, ele fica ali até meia-noite no ponto de ônibus para ir ver a namorada. É o amor. O amor, ele supera. Então, quando você ama a Deus, ama a sua palavra, esses mandamentos aqui não ficam pesados. Eles são satisfatórios. Então, o ensinamento de cara aqui que a gente começa a aprender é que Jesus é um exemplo. Se ele veio obedecer, ele está nos orientando a amar e obedecer também. E ele veio cumprir tudo aquilo que estava lá no Antigo Testamento. Ele veio cumprir. Então, a palavra de Deus, ela é uma só. Por isso que ela tem que ser lida por completo, né? Cristo, irmãos, nos mostra, nos ensina essa plena harmonia da palavra de Deus, de Antigo e Novo Testamento. Essas divisões são nossas. Para Deus não há essa divisão. É uma história só. Versículos e capítulos, isso é nosso. Capítulos foi criado, não tinha, a Bíblia antigamente não tinha capítulos. Ela foi criada, os capítulos, lá pelo ano de 1280, mais ou menos. Os versículos vieram aqui em 1560, mais ou menos, 1560, 1500, por aí, mais ou menos aí. Não tinha. Isso aí foi sendo colocado para nós nos adaptarmos, ficar mais fácil, porque é muita coisa, então fica mais fácil. Você localiza o nome do livro, o capítulo, o versículo. Mas para Deus é uma coisa só, é a sua palavra. E Ele nos deu para que eu e você nos alimentemos dela, para que a gente alimente a nossa alma, acrescente a nossa fé, venhamos receber bênçãos. Os estudiosos dizem que aqui tem mais de cerca de 30 mil promessas. Quem quer promessa de Deus aí? Eu e você. Aqui tem mais de 30 mil promessas. E tem promessa para todo mundo. Eu não preciso ficar com ciúme de você, com inveja de você, porque você recebeu promessa, porque também tem para mim, tem para todo mundo. Essas leis, esses profetas, os salmos, leis e profetas, está falando do Antigo Testamento, né? A lei e os profetas, a palavra de Deus, tem um caráter absoluto, ou seja, jamais pode ser alterado. Ela é uma lei eterna. Vou pedir aqui o pastor Felipe para ler, por favor, o Salmo 19, verso 7, e o pastor João, o Salmo 119, verso 89. Essa lei é eterna. Ela não é temporária. Enquanto nós estivermos aqui, ela é eterna. E é os dois juntos. É uma coisa só. Salmo 19, verso 7, por favor, pastor Felipe. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Ela é perfeita, não precisa ser completada. Porque tem gente que quer completar a palavra de Deus. Tem gente que quer tirar, outros que quer aumentar.
O salmista está dizendo, a lei do Senhor é perfeita. Pronto, ela é perfeita. Ela faz o quê? É perfeita e nos dá novas forças. Quem está fraco aí? Quando você está fraco, o que você faz? Se alimenta da palavra de Deus. Glória. Ela é perfeita. Jorge, a gente está desanimado, enfraquecido. Você começa a ler a palavra de Deus, lê um salmo de joelho, chora aos pés do Senhor, ouve a pregação, você é fortalecido, porque ela é perfeita e ela fortalece. O que mais? Os seus conselhos merecem confiança Meu Deus. e dão sabedoria às pessoas simples. Eu e você somos simples. Nós precisamos do conselho para pisarmos no lugar certo, para caminharmos certo. É aqui que eu estou indo para o céu? Será que esse é o caminho certo? Ela tem um conselho perfeito. Quanta gente anda aí por conselhos errados? Mas a lei do Senhor é perfeita e ela dá, além dela fortalecer, ela nos dá o conselho certo. Porque essa Bíblia aqui não só ensina a ir para o céu, mas ela ensina sobre casamento, sobre administrar finanças. Ela ensina tudo. Ensina até como sentar na mesa do rei para comer. Ensina a criar filhos. Ensina os filhos a obedecer os pais. Né? O outro salmo diz o quê, pastor João? 119, 8, 9. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como o céu. A palavra de Deus está firme e dura para sempre. Então nós não temos que tirar e nem acrescentar. Deus veio e nos entregou. E eu e você somos privilegiados porque nós estamos com ela completa. Por quê? Porque a revelação de Deus, irmãos, ela é progressiva. Deus é paciente demais, a gente é apressado. Deus veio revelando assim progressivamente, levou 1500 anos revelando a sua palavra, devagarinho, devagarinho. Hoje eu e você temos ela completa. Nós somos mais privilegiados do que o pessoal do Antigo Testamento. Por isso que Jesus disse, olha, vocês, reis e profetas quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram. Né? Hoje nós somos privilegiados, eu e você temos a Bíblia completa, completinha. Isso não foram todos que puderam. Mesmo depois da Bíblia formada, ela não era em forma de livro assim, ó, só veio a ser em forma de livro a partir do século XV, quando Gutenberg criou a máquina para fazer livros. Antes era em pergaminhos, era em rolos, ou em códex. Para ter um acesso era muito difícil. Hoje não, cada um de nós temos 2, 3, 4 Bíblias aí na mão. E é bom você ter pelo menos 3 tipos de traduções diferentes na sua casa. A corrigida, que é a nossa tradicional, que a gente usa na nossa convenção. É interessante ter a linguagem de hoje. E a NAA, né, que é a Nova Almeida atualizada. É importante para você comparar os versículos. Cristo está nos dizendo nesses versículos que Ele acredita em todo o Antigo Testamento. Então tem igrejas, tem crente que diz, não, o Antigo Testamento é para eles, não é mais para nós. Porque Jesus está dizendo que crê, ué. Ele diz, olha, eu estou aqui para crer. Eu estou aqui para obedecer, eu não vim rasgar, eu não vim desfazer da lei dos profetas, eu vim para cumprir. Né? Lucas 24, 27, 44, eu mesmo vou ler aqui. Lucas 24, olha o que diz. Lucas 24, versos 27 e 44. Desculpa. Do 27 ao 44. Mas eu vou ler aqui já o 44. Olha o que diz aqui o texto. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês.
Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Né? O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, quando vocês se reunirem para adorar a Deus, que haja no meio de vocês salmos, hinos. Quer dizer, não é para jogar fora não, isso aqui é uma palavra só. Jesus valorizando. Ele faz citações de quase todos os livros da Bíblia. Jesus não cita versículo por versículo, mas ele cita quase todos os textos. Ele cita textos lá do Antigo, da lei. Por exemplo, ele diz, olha, sobre o casamento, como é que está escrito? No princípio não criou Deus macho e fêmea e fez uma só carne? Por isso o homem deixará pai e mãe e vai viver com a sua mulher. Ele citando Gênesis. Né? Ele citando Gênesis. Lá em depois ele fala assim, o diabo vem tentá-lo, ele diz, não senhor. O diabo vem e diz, olha, faz essas pedras virar pão. Ele diz, não senhor. A palavra está escrito, não só do pão viverá o homem. Ele está fazendo uma citação de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Está lá em Deuteronômio 8 e 3. Irmãos, se alimente da palavra de Deus. Do Antigo ao Novo Testamento, coma dessa palavra. Não só de pão nós vamos viver, mas vamos viver da palavra de Deus. É ela que vai nos fortalecer até para produzir o pão para colocarmos na nossa mesa. Até para nós termos um casamento de paz e de bênção, começa aqui. Para nossa economia ser próspera e abençoada, começa aqui. Para sermos vitoriosos na vida, começa aqui. Ele faz citações, ele vai fazendo citações. Ele valoriza tanto a palavra. Como é que ele começa o ministério dele lá em Nazaré? Ele chega, abre Isaías, né? Ele abre qual o texto? Isaías 61, verso 1 e 2. Ele vai lá e abre o texto. Vamos ler esse texto é muito bonito. Isaías 61, verso 1 e 2. Né? Jesus, e aí ele diz assim, hoje se cumpriu o que está escrito aqui. Então, amados, a palavra de Deus, ela é pura, ela é eterna, e ela se cumpre, viu? Ela se cumpre. Acharam aí? Pode ler, por favor, Felipe? O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Jesus faz a leitura lá na sinagoga de Nazaré. Eu tive o prazer de entrar nessa sinagoga. Ela é pequenininha, tamanho de uma congregação nossa pequena. Eu me emocionei muito porque é um dos poucos lugares, assim, você sabe que Jesus caminhou ali e tudo, mas você não sabe assim, ele pôs o pé aqui. Mas esse local, ele é muito especial, porque ali Jesus pôs o pé. Então eu me emocionei muito quando entrei nessa sinagoga, pequenininha, sob hoje o domínio do catolicismo, tem uma igreja católica grande do lado, mas você põe o pé ali, você se emociona, porque você fala assim, foi aqui que Jesus deu início ao seu ministério, lendo essa palavra em Isaías, quando ele diz, hoje se cumpriu o que está escrito aqui. E aí a Bíblia diz que ele enrolou o texto, entregou e sentou. E aí o povo ficou aguardando o que ele ia fazer.
Eu chego e fico arrepiado. Irmãos, alimente dessa palavra. Jesus, olha o valor que Jesus está dando para ela. Ele lia, ele citava, né? Ele cita as passagens, as mais difíceis e estranhas que estão, ele vai e cita. Tem uma história tão estranha como a de Jonas, no ventre do peixe, orando dentro de um ventre de peixe, e Jesus diz, olha, derruba esse templo aqui, e em 3 dias, ele vai estar de pé. E aí tem um outro texto que ele fala assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem também esteja. Ele faz citação, aquela história de Jonas, não é uma lenda, não é uma mitologia, é uma história real, Jesus citou ela. Jesus citou, a palavra de Deus é a verdade. Irmãos, tem gente que vem fazer cada pergunta para mim, eu fico escandalizado, eu falo, gente, não é possível. Pastor, mas a ciência disse isso. Irmão, para mim, ciência pode dizer o que quiser. Eu não sou um ignorante, eu sou um estudioso. Tenho faculdades. Irmão, pode a ciência dizer, quem quiser. Irmão, isso aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aí para confundir os sábios desse mundo aí. Está aí para isso mesmo. E salvar os pequenos. Em nossos dias, muitos têm crido parcialmente na palavra de Deus, duvidando de textos, passagens. Mas o apóstolo Pedro, ele diz essa revelação, olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, nós já estamos indo para o final. E eu vou pedir aqui o pastor João para abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Pastor Filipe, a hora que você estiver aí, 2 Pedro 1, 21, vamos ler. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Nenhum profeta amanheceu assim e falou, opa, hoje eu vou sair profetizando por aí. Não, teve um profeta que ele apareceu lá profetizando na cidade, aí um falso profeta chegou para ele e falou, rapaz, que conversa é essa? Vai para sua casa, para com isso, você veio aqui agitar. Ele falou, meu amigo, eu sou boiadeiro. Eu estava lá na roça, cuidando dos meus bois, das minhas plantações. O Espírito Santo foi lá e me disse, para mim sair lá da minha casa e vir aqui profetizar. Eu não estou aqui de brincadeira não. E para você aprender, a sua mulher vai adulterar na cidade e você vai morrer ainda esse ano. Pronto. Então, a palavra de Deus, as mensagens do Senhor, não veio do acaso, ninguém levantou lá assim, você acha que Jeremias queria trazer aquelas palavras duras daquele jeito que nós estamos lendo aqui? Não. Mas o Espírito de Deus que impulsionou. E por isso todas elas se cumpriram e têm se cumprido, né? E o que diz lá Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, pastor João? Diz assim, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Depois eu vou trazer esse estudo que eu já tenho até anotado, que a palavra de Deus é para nos ensinar a viver. Está até preparado. Vou trazer aqui para os irmãos. A palavra de Deus é essa riqueza que nos ensina a viver, nos ensina a ir para o céu, né? Essa é a palavra de Deus, e toda a Escritura ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Amados, nós temos aqui a palavra de Deus na nossa mão. O mundo, o que o mundo tem? O mundo entra em luta, em desespero, nós também entramos. Mas nós temos a palavra de Deus para nos fortalecer,
para alegrar a nossa alma, para nos dizer o caminho, para nos ensinar a viver e para nos abençoar, porque quem medita nessa palavra, a Bíblia diz lá em Josué 1:8, que quem medita nela dia e noite, terá sucesso na sua vida e será próspero. Quem é que não quer ter sucesso e ser próspero? Todo mundo. Mas para isso tem um segredo, é meditar nela dia e noite, é se alimentar dela, né? Então, irmãos, nós temos aqui o próprio Jesus, ele diz: eu não vim para desfazer da lei dos profetas, mas eu vim para cumprir. Nesses textos, Jesus está dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Nesse texto, Jesus está confirmando o Antigo Testamento e está confirmando o Novo Testamento que estava sendo criado a partir dele, né? Então, amados, vamos ficar firmes na palavra de Deus. Vem os vendavais, vem as heresias, vem as mentiras, mas você tem aí a palavra de Deus, que é a rocha para você firmar os seus pés. Amém?